Olá, boa tarde a todos. Me chamo Gedelvani, sou enfermeiro, sou especialista em saúde da família e sou especialista em transtorno do espectro autista. E hoje, para o primeiro Congresso Nacional Interprofissional em Ginecologia e Obstetrícia, trago uma palestra para você, trago uma aula intitulada para vocês, Método do Canguru no cuidado do bebê prematuro. Então, gente, faço uma pergunta para vocês, que é o que é a prematuridade e qual a sua importância? O que de fato é um bebê ser prematuro? É considerado recém-nascido pré-termo, que é o RNPT, todo bebê que nasce antes de 36 semanas e 6 dias de gestação. Abaixo dessa idade gestacional, ele é considerado um bebê prematuro. Quanto mais cedo for o nascimento, maior será a sua imaturidade e provavelmente maior será a presença de complicações clínicas. Então, porque a cada semana gestacional acontecem os desenvolvimentos, né? Se a gente antecipar esse parto, o aparecimento de determinadas funções que seriam futuramente, elas vão estar ainda em processo de desenvolvimento. Então, quanto mais jovem esse parto for, quanto menor a idade gestacional que esse parto acontecer, mais complicações esse RN terá. Um sistema, como por exemplo, o sistema respiratório dele, que não vai estar desenvolvido. O sistema cardíaco. Então, em maturidade, provavelmente maior será a presença de complicações clínicas no período neonatal e de doenças associadas, que poderão acompanhá-lo durante toda a sua vida. Ao nascer de forma prematura, o bebê ele vai apresentar níveis de desenvolvimento compatível com sua idade gestacional. Como eu falei, há marcos de desenvolvimento que acontecem em determinada semana. Se com a antecipação, ele vai apresentar características compatíveis àquela semana que ele nasceu. Ele encontra-se imaturo, frágil e imaturo e frágil para dar conta com o meio exterior e com as funções que vai exigir, como, por exemplo, metabolismo, a digestão de alimento, controle da temperatura, então, a respiração. Então, tudo isso, o bebê, ele não vai estar preparado para lidar com essas alterações extrauterinas. Nessa perspectiva de trabalho com os RNs prematuros, a gente tem um aliado que é o método canguru. Que o método canguru ele é considerado uma abordagem mais adequada para atenção ao recém-nascido, o RN, pré-termo ou de baixo peso. Especialmente para aqueles que de baixo peso, mais ou menos abaixo de 2,5 kg. Ou especialmente para aqueles que necessitam de internação em unidade neonatal. O método canguru ele é um conjunto de ações que visam desde um rastreamento, o acompanhamento daquele RN, desde até ele chegar aos seus 2,5 kg, por exemplo, que ele já não vai ser mais considerado em risco. Então, o método canguru ele é um conjunto de ações que visam acompanhar essa mãe desde o pré-natal até o puerpério dela. O método canguru ele é voltado para o cuidado humanizado, que reúne estratégias de intervenções biopsicossocial, que isso vai envolver tanto a gestante, como o pai, ou como aquela família que aquele RN está inserido. Nele é estimulada a presença dos pais na unidade neonatal, com livre acesso e a participação nos cuidados com o filho. Quando um bebê RN ou um RN prematuro, ele vai necessitar de cuidados intensivos. Então, dentro desse método canguru, os pais são incentivados a participar desse cuidado. E a estar ali, está sendo informado sobre os procedimentos que são realizados no seu RN, e está do lado, pegando. E mais à frente eu vou falar especificamente sobre o método, como esse método é realizado. Então, como o método canguru estimula o letramento materno.
Um dos principais pilares do método canguru é o estímulo do aleitamento materno, incentivando o contato precoce e a presença constante da mãe junto ao recém-nascido. Que tem se visto que, por exemplo, a gestante, a mãe, ela tem muitos medos ao lidar com o seu filhinho prematuro, por conta do tamanho, por conta da delicadeza, da fragilidade que ele tem. Mas o método canguru, ele vem para poder encorajar a mãe, que a mãe seja encorajada a participar, a fazer o aleitamento da mãe, até o contato pele a pele, que todos sabem, todos aqui já têm um conhecimento que o contato, a amamentação que faz a produção de leite. Então, se o bebê tem um contato, se o bebê tem se está mamando, a mãe vai produzir leite. Estudos realizados em hospitais que praticam o método demonstram que o volume de leite diário é maior nas mães que realizam contato pele a pele com seu bebê. É estímulo, é o estímulo mãe-filho, o contato em si que favorece a produção de leite. Então, é sabido também que as mães que fazem o contato pele a pele mantêm a amamentação dos seus bebês por um maior tempo. Desde que essas mães sejam encorajadas e ensinadas de como fazer, de qual método utilizar, como abordar, qual será a abordagem que ela terá com o seu RN, ela vai manter essa amamentação por muito mais tempo. Isso vai trazer benefícios, tanto para ela e quanto para o bebê. Então, de fato, o que é a posição canguru? Nada mais é do que você pegar a mãe ou o pai, pedir para que ele fique com a parte de cima de vispido e pega o bebê de forma vertical, coloque em contato contato com seu peito, contato pele a pele. A posição canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo peso em contato pele a pele, na posição vertical, junto ao peito dos pais. Pegou a criancinha e colocou no contato. Desde que a criancinha também sem vestes, e a parte superior do pai ou da mãe também sem vestes, para que ele tenha um contato com o corpo. Sinta o calor do corpo. A equipe de saúde deve estar adequadamente treinada para orientar de maneira segura os pais a realizar essa posição. Então, a equipe das maternidades, ou a equipe da estratégia, seja quem for que vai acompanhar essa gestante, ela deve estar capacitada para poder ensinar adequadamente essa mãe de como ela fazer essa técnica corretamente. E ela ocorre em 3 etapas. O método canguru é dividido em 3 etapas. A primeira etapa tem início no pré-natal, no pré-natal da gestação de alto risco, tendo continuidade na internação ao recém-nascido, pré-termo na unidade neonatal. Como eu falei, o método canguru, ele visa tanto identificação da precoce da vulnerabilidade dessa gravidez e vai acompanhar desde do seu pré-natal até a entrada na unidade intensiva. Os pais, eles devem, nessa primeira etapa, os pais devem ser orientados, devem receber todas as informações, por exemplo, como condições de saúde do seu filho, como os cuidados que serão realizados com ele, a rotina da unidade, para que os pais se adaptem à rotina da unidade, o funcionamento e a equipe que irá cuidar do seu recém-nascido. Durante a condução, os pais devem ter livre acesso à unidade e serem encorajados a pegar no seu bebê, porque, como eu disse, é um RN prematuro, ele é muito frágil, e muitos pais têm esse receio de se pode tocar ou não, se você pode pegar, se pode colocar no braço. E colocar na posição canguru. A participação do pai é muito importante. Ele deve ser estimulado a participar, e os estímulos ambientais prejudiciais na unidade neonatal, como, por exemplo, barulho de máquinas, sei lá, ventiladores, conversa da equipe, eles devem ser atenuados. Seguindo nessa mesma linha, temos a segunda etapa. Então, o bebê ele permanece de maneira contínua com a sua mãe,
que participa ativamente dos cuidados do seu filho, como a mãe ela deve ser incentivada a participar de todo esse processo. Isso a deixa mais segura e estimulada a permanecer com o filho na posição canguru por o maior tempo possível. Como eu tinha falado anteriormente, a mãe ela deve ser orientada, a equipe deve estar preparada para orientar sobre os benefícios do método canguru e os benefícios que irá trazer, tanto para ela quanto para o seu RN. E ela deve ser orientada, treinada, para que consiga manter por o maior tempo possível. Na terceira etapa, o bebê já vai estar em casa e será acompanhada mesmo assim. O método canguru é uma abordagem contínua. Juntamente com a sua família, saiu do ambulatório com a aplicação do método, será acompanhado em sua casa e situado em seu ambiente de origem, ambiente hospitalar de origem. Todos passam a ser acompanhados pela unidade básica de saúde num cuidado compartilhado, até atingir o peso de 2,5 kg. Atingiu 2,5 kg, que é um peso adequado, ele vai sair dessa zona de risco. Então, gente, há critérios que devem ser observados para que a terceira etapa seja realizada. Faça uma pergunta. Por exemplo, se há um critério que se deva se fazer, aquela dúvida, uma pergunta para gerar dúvida em vocês. Se ele já foi acompanhado no início da gravidez, já no início da gravidez, identificou, foi acompanhado até a entrada dele no ambiente hospitalar, segunda etapa. Terceira etapa já é ambiente familiar. Então, há critérios que devem ser observados para que a terceira etapa seja realizada? Então, gente, entre os critérios, devem ser atendidos para que a terceira etapa do método canguru tenha um início destacando-se a segurança da mãe. Então, a mãe ela deve ter segurança, tanto da mãe quanto do RN. Ela deve ser motivada e orientada, bem como os familiares, conscientes dos cuidados necessários com o bebê em casa. É uma abordagem holística com toda a família. Então, toda a família deve ser orientada e deve ser treinada para como aplicar esse método. Trouxe três pilares para que essa efetivação do ambiente familiar seja concluída nessa parte da terceira etapa. Assumir o compromisso de realizar a posição canguru pelo maior tempo possível. O acompanhamento ambulatorial deve ser assegurado até o peso de 2,5 kg, né, porque ele já está em casa, que a mãe não deva levá-lo para para a unidade básica ou para o atendimento ambulatorial. Ele deve ser acompanhado até os 2,5 kg. Não é porque ele saiu de alta, porque pronto, já está alta do tratamento. Não é assim. E após a alta, a consulta deve ser realizada até 48 horas, no hospital na maternidade de origem. Então, gente, quais os benefícios que esse método canguru traz? Ele favorece o vínculo, a mãe ela é incentivada, então vai favorecer o vínculo entre mãe, filho e família. Diminui o tempo de separação, que vamos ver um RN em ambiente de cuidado intensivo, tem essa visão de isolamento, então esse método tende a diminuir esse aspecto de isolamento. Estimula o aleitamento materno, favorece o melhor desenvolvimento neurocomportamental e psicoafetivo do recém-nascido, favorece a estimulação sensorial, reduz o estresse e a dor, proporciona o melhor relacionamento da família com a equipe de saúde. Como disse, a família ela tem papel fundamental e participativo em todo esse processo, e possibilita a maior competência e confiança dos pais nos cuidados com seu filho. Pois bem, gente, muito obrigado. Era isso que eu tinha produzido para vocês. É um método extremamente importante ao se trabalhar com RNs pré-termos. E é uma gama de benefícios que esse método tende a trazer. Então, ele deve ser aplicado nas maternidades, deve ser difundido, as mães devem ser orientadas sobre esse método, porque só tende a trazer benefícios.